pessoal do ENIAC, eu sou o Pedro Guérios, bem-vindos aqui ao nosso novo ENIACcast 2.0. Estou pela primeira vez participando como o host aqui do nosso podcast desde que ele foi reinventado, e não podia ser uma estreia melhor do que com Enzo Ribeiro, empreendedor, artista, diretor, empresário, enfim, ele vai contar um pouquinho dessa jornada pessoal dele daqui a pouco para vocês. É uma pessoa que a gente se conheceu há pouco tempo e rapidamente ficou claro que tem muita sinergia aqui com o ENIAC, muita coisa para a gente fazer juntos. Então, vamos lá para um bate-papo muito descontraído aqui com o meu novo grande amigo e São Paulino, Enzo. Tamo junto, né? Diretamente do norte do Brasil para o ENIACcast, não é isso? É isso mesmo. Pedro, obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Primeiro lugar, acho que onde tem propósito, eu falo, eu tô junto, eu assino embaixo, vamos fazer acontecer. E para mim é uma honra, né, pela tua história de vida também, porque sei que é um cara que defende muitos propósitos, muitos impactos de vida. E a gente vai por esse caminho, vamos somar juntos aí, né, diretamente do norte do Brasil, com muito açaí, com muito tacacá, pimenta, né, e vontade de fazer acontecer. Que legal. Me conta um pouco, então, como é que você veio parar aqui? Você veio do Pará, do Amazônia, né? Tá Olha, nessa história Pedro, tão assim, bonita. é uma história que dá um livro, um filme, mas assim, falar da minha história, aqui a gente vai passar a noite, falando de muita coisa, não vai conseguir falar tudo, mas acima de tudo é uma história bem interessante de superação, de resiliência. Eu vim de uma cidade de 30 mil habitantes, lá do interior do estado do Pará, de uma família muito humilde, e eu falo que o empreendedorismo ele surgiu no momento em que meus pais decidiram investir na educação. E é muito legal estar fazendo parte, apoiando, incentivando a educação, porque eu acredito que a educação ela é tudo na vida do ser humano, da sociedade. E quando meus pais decidiram investir na educação dos meus irmãos, dos filhos, na verdade, foi em um determinado momento em que minha mãe, ela morava na roça, né, decidiu virar professora, e assim, não tinha tempo de estudar, depois de ter 5 filhos, falou, quero virar professora, e decidiu iniciar essa carreira. Começou com meu pai, depois de ter tido os 5 filhos, ela foi nessa missão e se tornou professora. Só que quando isso aconteceu, meu pai trabalhava tapando buraco nas ruas do estado do Pará, naquelas rodovias no sol quente. Sustentar 5 filhos era desafiador, cada um ganhando um salário mínimo, não era uma tarefa fácil. E aí veio um determinado momento que meus avós, por parte de mãe, faleceram. Daí meus pais chegaram com meu irmão mais velho e falaram assim, ó, vem cá, a gente vai tirar parte do que a gente investe nos teus irmãos e você vai fazer um cursinho, você vai fazer um vestibular. Quando você estiver trabalhando, estiver bem, você vai poder ajudar os seus irmãos. Resumindo, hoje nós somos 5 filhos. Que responsa, hein? Todos formados. Esse mesmo empreendedorismo de carreira já está sendo replicado nos meus sobrinhos. Inclusive, essa semana, uma sobrinha já passou em agronomia pela Universidade Federal Rural do Pará. Que legal. Então, eu falo que o empreendedorismo é isso, é você ter a mudança de vida, seja ela através de ter ou não um negócio. Eu acho que é você ter essa vontade de querer mudar, sair do mesmo, não ser apenas mais um, porque uma atitude sua, inclusive você que está nos acompanhando, a sua atitude pode mudar não só a sua vida, mas a vida de uma geração de pessoas, de famílias. Então, por isso que eu acredito muito que o empreendedorismo ele vem com essa força de transformação muito grande. Que legal, a educação e o empreendedorismo transformam. E a sua mãe já era professora, né? 5 filhos, educou 5, pô, depois para virar professora tá fácil. Era aquela história, Pedro, era assim, se a gente chegasse em casa com uma nota vermelha, era uma, assim, hoje ninguém, os pais são meio podados na questão da palmatória, mas a gente apanhava, sabe? Apanhava que era, mas assim, eu não me arrependo, eu acho que isso ensinou, educou, sabe? Eu acho que valeu a pena, porque assim, a educação, para minha mãe, como professora, para ela era inadmissível chegar um filho repetir de ano. Então a gente era muito cobrado, e isso era uma coisa que foi muito positiva para todos nós, porque quando nós entramos para a escola, todos nós já sabíamos ler. Então não teve aquela etapa, a professora ela teve dificuldade, pelo contrário, minha mãe ela tinha os horários todos os dias de passar a leitura. E, vem cá, eram 5, então cada um tinha um horário de fazer pelo menos tipo 20 minutos de leitura ali,
Então isso ajudou muito, né? Então isso contribui muito. Por isso que eu falo que a educação, ela é sim uma forma de empreender muito forte. Quando você junta educação e empreendedorismo, não tem como dar errado. Entendeu? Legal. E deixa eu te perguntar, então, essa faculdade, lá no Pará ainda, você fez faculdade ou você já começou essa movimentação aqui para São Paulo? Como é que foi Então, isso? Pedro, assim, eu tive um determinado período da minha vida que a comunicação, a música, esse lado artístico, ele sempre esteve presente na minha vida. Prova tanto que eu entrei pra música em um determinado período da minha vida, no norte, cantando os brega, os tecnomelody, carimbó, a salsa, a lambada, porque o Pará, ele sempre foi muito rico, né? O norte sempre foi muito rico, como o caprichoso, os boi-bumbá, né? Toda a parte de cultura, ela sempre foi muito rica. E o norte do Brasil, ele era muito influenciado pela Guiana Francesa, prova tanto que banda calypso, ela se tornou esse ritmo através da influência das rádios que acabavam, porque não tinha televisão no norte. O pessoal até determinado, alguns anos atrás, eles não tinham esse acesso à TV, até por conta de energia. Então, tipo, como que ia ligar uma TV? Então tinha aquele radinho bem antigo, a pilha, entendeu? Aquele bem antigão, que meus avós tinham. Então, aquelas rádios acabavam influenciando na cultura. Então, a lambada, a salsa, a cúmbia, né, todos essas grandes, esses nomes como Beto Barbosa, Calypso, né, a Gabi Amarantos, a Manu Batidão, que agora está aí despontando também, que foi para o norte. Então, é muito rico, o paraense ele é muito curioso. Ele faz esses testes todo de eletrônico, com brega e tudo, e transforma isso. Só que eu acabei tendo a oportunidade de entrar para a música dentro do cenário do mercado paraense. E passei, inclusive, eu sou compositor também. Tenho músicas que estouraram aí no norte e nordeste de bandas que fizeram sucesso. E eu vivi esse lado da música. Só que chegou um determinado período que meus pais falaram assim: ó, você precisa fazer uma faculdade. Não que a música não seja uma profissão, mas eu precisava me seguir um caminho e ter uma outra forma de ter uma estabilidade, né? Porque meus irmãos já estavam indo por um caminho. E aí foi quando eu decidi. Aí eu fiz meu último show abrindo show do Aviões do Forró, lá no Pará. Isso foi assim, para mim foi muito gratificante. Então eu cheguei a abrir show, as bandas que eu tocava abria show do Calcinha Preta, Calypso, então Limão com Mel, as bandas de forró. Porque assim, quando estourou essas bandas pro Sudeste, a gente já conhecia, porque o Norte e Já Nordeste... tinha passado a moda. Não tinha mais onde fazer show no Pará, o Safadão lá era... para São Paulo. O Safadão lá era extremamente conhecido. O próprio Gustavo Lima. Gustavo Lima começou praticamente a carreira dele em Marabá. Então essa galera toda, Marília Mendonça, então assim, o Norte ele sempre foi muito apoiador, incentivador dessa cultura da música. Então ali foi o momento em que eu vivi tudo isso, mas eu dei essa pausa porque eu precisava focar. E aí, como eu precisava estudar, fazer uma faculdade, eu lembro que uma amiga, que hoje eu tenho uma consideração, uma gratidão muito grande, que é diretora da Federação das Indústrias do Estado do Pará, lá em Castanhal, eu decidi suspender um pouco a parte da música, a carreira de música, e fui atrás de trabalho. Aí eu tinha um currículo já, tipo, básico, eu tinha só basicamente um curso de informática, não tinha faculdade nenhuma. E aí eu fui com ela, né, através de um amigo que infelizmente já partiu, que era um produtor muito conhecido na região, chamado Eri Holanda. Ele falou para mim: vamos que eu vou te apresentar essa delegada da Federação das Indústrias, quem sabe ela pode te ajudar e te colocar dentro do mercado, já para sair um pouco do ramo musical. Aí cheguei lá, ela falou assim: meu filho, quer um conselho? Faz um curso de departamento pessoal, faz um curso na área de administrativo, mas departamento pessoal é muito carente na região. E aí, nessa que ela falou, eu poderia ter saído de lá e não ter tomado nenhuma atitude, mas eu fiz diferente. Eu fui atrás de oportunidade, fui criar essa oportunidade. Não é fazendo merchan para Microlins, inclusive eu conheço os proprietários dono da Microlins, são meus amigos, inclusive o Sidney Calais, que é do Grupo Calais também, hoje são amigos e sabe dessa história. Eu saí da Federação das Indústrias e me matriculei no curso de rotinas administrativas. E foi onde eu comecei a me apaixonar pela contabilidade. Porque dentro do curso de rotinas administrativas, eu fiz assistente administrativo, fiz departamento pessoal, fiz assistente fiscal. E aí foi onde eu decidi fazer contabilidade. Aí prestei vestibular, fiz a prova do Enem e consegui uma bolsa integral numa faculdade particular lá no Pará.
Então, assim, foi todo esse processo. E a contabilidade, hoje eu falo que ela contribui muito para minha vida, inclusive se eu estou aqui é graças à contabilidade, porque a contabilidade ela me dá uma tomada de decisão muito grande, ela me dá uma autonomia muito grande para analisar qualquer negócio, porque assim, é muito importante que você, quando você inicia uma carreira, você tentar explorar você não vai abraçar todas as áreas, mas é muito importante você viver o máximo de experiências dentro da tua área de especialidade. E foi o que eu fiz. Então, eu passei pela auditoria do Banco da Amazônia, trabalhei na parte tributária, trabalhei na parte do departamento pessoal, no fiscal. Então, eu vivi todas essas experiências e isso me deu base, inclusive, para o pós. Porque, assim, é muito difícil você entrar quando você sai da faculdade, hoje a prática, né? Hoje, claro que a metodologia é um pouco mais diferente, muito mais avançada. Hoje, vocês têm Aqui no ENIAC, não sei se Pois tem em todo é. lugar que é assim Não, pois é, não, mas aqui hoje tem esse incentivo à prática, essa vivência, cada um entende o quanto que é importante não ficar somente na teoria. Mas eu, quando saí da faculdade, eu senti bastante Perfeito. e procurei viver. Então, assim, isso me deu muita base. Então, eu formei lá no Norte só que assim, formar em contabilidade no Norte há 11 anos atrás, em contabilidade, era desafiador, porque não tinha oportunidade. Meus irmãos não seguiram por uma outra linha, foram para a área pública. Só que eu sempre nasci com essa veia do privado. Eu não. Sabe, capricorniano. Capricorniano não sabe ficar quieto. Ele quer ir atrás, ele quer viver, ele quer se dedicar. Ele é apaixonado, ele ama trabalhar. Né, é uma coisa que faz parte do capricorniano. Então, assim, foi quando eu decidi vir para São Paulo. Aí, conversando com uma professora de pós-graduação, que inclusive é uma das pessoas que mais me ajudou quando eu cheguei aqui em São Paulo, ela falou assim, meu filho, vai para São Paulo, entendeu? Vem para São Paulo fazer mestrado e tal, que minha vontade era fazer mestrado. Eu falei assim, se for para eu dar aula, eu quero dar aula de contabilidade, quero dar aula de tributário, de imposto, é isso que eu quero, dar aula de português, nada contra, mas não era aquilo que eu queria ensinar. E acabei vindo para São Paulo, mas assim, foi difícil pra caramba, porque você sair do teu estado, onde você não conhecia nada, não tinha ninguém. Primeiro lugar, que tipo assim, eu tive logo um choque de realidade, porque eu peguei um taxista, né, cheguei, pousei em Congonhas e falei pro taxista, me leva no hotel bom e barato. Aí, às vezes, assim, da mesma forma que existem pessoas boas, pessoas que, tipo assim, que me abriram muitas portas, mas existem pessoas muito maldosas, pessoas que usam disso pra fazer maldade. E que isso aconteceu durante toda a carreira e que isso é muito natural. Eu sempre falo assim, a gente tem que rezar, orar para Deus para tirar essas pessoas do caminho, porque pessoas ruins você sempre vai encontrar no teu caminho. E quando eu cheguei no aeroporto, que eu falei assim, me leva eu com pouco dinheiro tudo contado, e pedi pro cara me levar no hotel bom e barato. O cara de táxi rodou São Paulo inteiro e me levou de Congonhas, ele me levou num hotel lá no Morumbi. Nossa. Olha a distância. Que volta que ele deu. Mas, ou seja, ele já agiu de uma fé. Porque, assim, que Deus abençoe a vida dele, sabe? Eu acho que eu não guardo sentimento, mas eu acho que às vezes é a gente entender que, da mesma forma que a gente encontra pessoas boas que vão te estender a mão, que vão estar do seu lado, vão existir as pessoas ruins também. E que tá tudo bem, eu acho que faz parte do perrengue, é parte da história. E nessa, Pedro, acabou que eu falei assim, não, moço, me deixa aqui, eu vou procurar um outro, já tinha gastado. Nesse dia eu gastei R$300 só de táxi. E assim, você com dinheiro contado, era uma verdadeira dificuldade. E então, assim, mas isso Deus ele vinha preparando. Acho que cada momento vivido, cada dor, cada lágrima, porque foram muitas as lágrimas que aconteceram aqui em São Paulo. Não foi uma trajetória fácil, simples, porque, tipo, foi necessário, porque tiveram vários momentos da minha vida. E desde essa transição, essa adaptação, de chegar até aqui e ter que se adaptar a esse mundo novo, sabe? A cultura, porque, por exemplo, quem vem de uma outra região do país, a gente encontra uma certa dificuldade. Então, eu falo em termos de estudo, por exemplo, o ritmo de estudo do Norte, pelo menos na minha época, era diferente daqui. Então, eu senti muita dificuldade, o preconceito. Você vem do Norte, aí me chamavam de Paraíba, existia todos esses preconceitos que eu falo assim, isso você sempre lidando, porque eu falo assim, você tem que ser político ao ponto de lidar e não deixar disso te trazer um problema, porque senão você vai viver frustrado, você vai se tornar uma pessoa frustrada e não é isso.
Só que assim, eu tive muito Deus na minha vida nesse aspecto de dar o direcionamento correto. Então, assim, é tentando lidar com cada situação. Mas durante todos esses períodos, por exemplo, eu tive momentos que eu precisava complementar a minha renda, eu ia buscar roupa no Brás para vender na internet. Então, isso era uma forma de tentar complementar a renda, porque o custo de vida em São Paulo não é tão baixo, principalmente assim, para quem vem, para quem não tem o suporte da família. Por isso que eu sempre falo que quem vem de fora tem que correr 10 vezes mais que o paulista. Porque para poder ele se dar bem, porque ele não tem como, tipo assim, não tem família, você não tem, vou lá na casa da minha avó buscar um prato de comida, eu vou na casa do. É E o muito paulista difícil. faz tudo correndo também, Faz tudo né? correndo, A gente não faz nada devagar. exatamente, ou seja, é difícil. E aí tem já um pouco dessa história de empreendedorismo, tanto na sua carreira artística, quanto aí quando você chega em São Paulo, você contou um pouquinho, vendendo roupa, ia no braço, comprava, vendia na internet. Eu sei que você tem uma história bacana aí dessa vida de Brás, vida de vendedor. Conta um pouco sobre tudo isso Então, daí. assim, Pedro, sempre enxergando a oportunidade. Eu acho que hoje é o que a gente precisa estar sempre atento. Porque, assim, você cria as oportunidades. Não dá para você se parar de reclamar, colocar desculpa na vida. Não posso, meu Deus, o mundo tá acabando, tá cheio de problema. Não, em primeiro lugar, existe um problema. Você não pode ficar pensando no problema, você tem que pensar na solução. Eu acho que é por aí que você tem que começar a dar esse primeiro passo. A forma, às vezes as pessoas falam, eu não sei empreender não é para mim. Tem pessoas que nascem com uma habilidade empreendedora, tem pessoas que não nascem, mas isso não quer dizer que ela não consiga desenvolver essas habilidades ou buscar a ajuda de quem possa estar dando esse suporte. Eu busquei ajuda. Claro que existia essa ousadia, esse lado meio ousado de não ter medo, de desbravar, sabe? Ir sem medo, por mais que fosse doloroso o processo, assim, eu falei assim, não, eu tenho que viver tudo isso, é necessário passar por tudo isso e vamos lá, sem reclamar. Chorou, acabou, deu dor de fome, entendeu? Mas vamos seguir. Então, acho que isso vai te tornando forte, vai te dando muita garra, você vai criando uma casca, né, de resiliência muito grande. Então, assim, nesse aspecto de oportunidades, tiveram muitos momentos. Nessa parte teve uma situação que foi um pouco difícil para mim, foi quando eu cheguei, porque assim, quando eu decidi vir para São Paulo, aí dois professores me incentivaram bastante, essa professora e um outro professor que falou assim, olha, eu tenho um cliente que arrumou uma vaga para você no escritório de tributário lá na Faria Lima. Aí eu cheguei com essa proposta, com essa promessa de contratação. Só que essa promessa, ela nunca aconteceu. Porque eu cheguei aqui, o cara, tipo, não honrou com o que ele tinha programado. Aí você imagina, com pouco dinheiro, sem família, sem ninguém. Enquanto isso, minha família ligava desesperada, sabendo como é que você tá. E eu, não, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, porque eu não podia dizer que eu tava passando dificuldade. Eu não podia dizer que tava triste ou coisa desse sentido. Eu tinha que dizer que tava tudo bem, que tava maravilhoso, não, eu tô aqui. E mandava, né, nessa época eu não mandava foto porque não tinha tanto hábito de usar o celular como hoje. Mas, assim, era desafiador. E aí eu tive que estar preparado, lidar com algumas situações. Só que eu falo que os anjos que Deus colocou na minha vida foram, assim, fatores determinantes. E isso é uma gratidão que eu vou carregar para o resto da vida. Inclusive, atitudes que eu tomo hoje, que eu pratico na minha vida, é com base nas atitudes que fizeram por mim. Então, eu faço pelas pessoas, muito daquilo é uma forma de retribuir tudo aquilo que fizeram por mim. E uma das coisas que aconteceu foi, por exemplo, no momento em que esse cara não me contratou, aí eu liguei para a professora, falei assim, professora, não deu certo a vinda para São Paulo, vou voltar para o Pará, e tá tudo bem e tal. E assim, já estava decidido a voltar. E ela me chamou no escritório dela, falou assim, não, vem aqui pra gente conversar, me diga o que aconteceu e tal. Aí cheguei lá, a gente começou a conversar de boa, mas do nada ela abriu a carteira dela e tirou R$ 300. Ela falou assim, não, meu filho, você não vai voltar para o Pará. Toma R$ 300, você vai começar a trabalhar comigo amanhã. Que E aí legal. nessa, hoje ela é uma das maiores tributaristas do Brasil, mega conhecida. Então isso me deu, inclusive, é o que eu pratico de vida. Missão de vida hoje é retribuir tudo que fizeram por mim, porque dinheiro nenhum paga atitudes que as pessoas fizeram por mim. Entendeu? Então, e não foi só isso. Muito curioso, porque tem pessoas que às vezes, qualquer um faria isso. Eu acho que não é
Não é qualquer pessoa que faz isso. A mãe dela mandava, ela prestava consultoria para grandes corporações, ela prestava bastante consultoria, então, tipo assim, ela ganhava, tinha uns contratos altos, então ela tinha uma vida muito tranquila, mas a mãe dela sempre mandava comida para ela numa marmitinha, porque comida de mãe é comida de mãe, né? Você não vai trocar uma comida de mãe para comer no restaurante. Nunca. Nunca. Então a mãe dela mandava as marmitas para ela. E aí é onde mais me deixa feliz e grato e por ter vivido tudo aquilo. Ela comia metade e me dava metade. Ela falou assim, ó, meu filho, vem cá. Eu comia metade aqui, essa metade aqui é sua. Então eu falo, ela não só me deu a oportunidade de trabalhar com ela, de me ensinar, de aprender, de dar essa experiência, essa oportunidade, porque eu falo que eu devo isso a ela, mas também ela dividiu comida comigo. Entende? Então isso não é qualquer pessoa que faz isso por você, entende? Então hoje eu sei o que é, porque assim, ela sabia que eu ganhava pouco, então tipo, mais que falou assim, ele não tem tempo, não tem família, ninguém, então eu acabei me sentindo pertencente da família. Hoje eu tenho como uma mãe, prova tanto que ela me chamou para ser sócio, a gente teve alguns projetos juntos, então é uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna. Falo para ela que eu nunca vou conseguir retribuir, pagar em dinheiro tudo que ela fez por mim, assim como outros anjos que Deus colocou na minha vida. E eu acho que é sobre isso, entende? A gente poder fazer o bem, que o resto Deus abençoa, entendeu? Legal. E não é sobre o que acontece com a gente, é sobre o que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Pelo lado bom e pelo lado ruim. Porque essa pessoa podia ter te dado R$300 e você ter ido embora mesmo assim, e desistido do sonho mesmo assim, né? Acho que fica uma lição muito bacana aí de acontecerão muitas coisas com a gente. Como a gente reage a tudo isso é o que realmente forma o nosso caráter e cria o nosso destino. Não, e tem uma coisa também, Pedro, assim, ela era sempre muito rígida nas entregas dela, sabe? E uma das coisas que às vezes eu ficava meio triste, assim, falando assim, poxa, mas é assim, porque eu demorei para me adaptar. Porque eu vim de uma cultura que era um estilo de vida diferente. O norte, quando dava meio-dia, o comércio fechava. E abria só às 15 horas. Então era uma cultura muito diferente. Então eu vivi aquilo. Então, não só eu estou falando nesse comportamento específico, que hoje não é mais assim. Mas antigamente tinha alguns comportamentos que eu tive que me readaptar em São Paulo para tentar conseguir seguir em frente. E às vezes eu ficava me questionando, mas eu tive que me adaptar a todas essas mudanças. Então, por exemplo, um português muito bem feito, ela adorava um português muito bem feito, porque a gente trabalhava com relatórios, então existia uma cobrança muito grande. E às vezes eu auto me cobrava por conta disso, porque eu falava assim, poxa, eu poderia ser melhor em texto, eu poderia ser melhor, mas tudo isso veio de uma forma muito positiva que me ajudou, né, no meu desempenho e ser o que eu sou hoje, porque depois de tudo isso eu montei a minha consultoria, fiquei com ela bastante tempo, aprendi muito, tudo que eu tenho de conhecimento da área tributária, eu devo à doutora Tânia, né, que me deu essa oportunidade. Então assim, mas é necessário viver todos essa trajetória de vida para te dar base, para enxergar oportunidades, para rever os teus comportamentos, porque eu sempre falo assim, Pedro, eu sei, apesar de ter chego até aqui, eu sei cada fase da minha vida que eu vivi, e eu vivi muito bem, sabe? Não me arrependo de nada. Se eu pudesse viver novamente, eu viveria todas as fases, inclusive as fases ruins, porque eu acho que o ser humano que eu me tornei foi necessário passar por cada fase, entendeu? Até meu poder a forma de pensar, a forma de agir hoje se dá por tudo que eu vivi. Lições aprendidas, né? Legal. Com certeza. E aí, nessa altura do campeonato, você tá trabalhando muito com contabilidade, na parte tributária, e aí você abriu uma consultoria, Então, isso? Pedro, Na linha assim, do tempo aqui. na linha do tempo, logo que eu saí de lá, eu comecei a prestar consultoria para outras empresas. Eu comecei a trabalhar como consultor também, mas voltado para o tributário. Apesar de ter tido já experiência com contabilidade, então fazia parte de implementação na área contábil, software, internalização de contabilidade, às vezes uma contabilidade que era terceirizada, e aí a empresa crescia tanto, eu ia fazer a parte da implementação, de internalizar toda a parte contábil, sistema contábil. E aí veio todo esse processo, e aí até que eu comecei a trabalhar para mim mesmo.
né? Chegou um determinado momento que eu falei assim, não, tá na hora agora de começar. Eu já tinha um know-how muito grande, já tinha prestado consultoria para Coca-Cola, Tramontina, né, para várias empresas, grandes corporações, então isso me deu muita base. E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, não, quer saber, eu vou montar a minha consultoria, e eu montei, voltado para a área tributária também. Então, durante muito tempo da minha vida, eu fiquei atuando nisso, né? Na verdade, até hoje eu continuo atuando, mas não na parte operacional. Todo o meu time, ele toca a parte de consultoria, faz a parte de contábil, de assessoria, consultoria contábil, tributária, financeira, mas eu não faço a parte operacional. Só que dentro desses períodos aí, eu precisava ter uma renda, complementar a renda, porque, tipo, capricorniano adora trabalhar. Então, eu tive um grande amigo que se chama Carlinhos Pessoa, que trabalhou como produtor do Alexandre Pires, trabalhou com Raul Gil, trabalhou com Silvio Santos, e aí ele Te levou de volta pro meio artístico aí. me trouxe de volta pro meio artístico. Que legal. Né? Daí ele falou assim, cara, você canta bem pra caramba, entendeu? Dá dó de ver você parado e tal. Aí daí eu falei assim, mas eu não tem nem tempo. Eu falei assim, porque eu trabalhava na consultoria, na parte de consultoria de segunda a sexta. Aí até que ele falou assim, volta. Aí de tanto insistir, eu acabei voltando. Aí eu fazia, durante pelo menos uns 3 ou 4 anos da minha vida, logo que eu cheguei em São Paulo, eu fiquei cantando no boom do sertanejo universitário. Eu fiquei fazendo voz e violão às terça-feiras. Inclusive tem uma pizzaria que chama Pertucci, lá em Itaquera. Eu ia de ônibus para lá com um amigo que tocava violão. A gente ia fazer voz e violão lá na Pertucci. Nossa. E assim, eu saía da consultoria e ia pra lá de ônibus, porque não tinha, tipo assim, para economizar, mas a gente ganhava tipo R$300 na noite, né? Não, então, faz tipo, porque gosta, faz né? porque gosta, exato, mas tirava uma graninha de pelo menos 150 para mim e 150 para ele. A gente fazia 150 na noite, que já ajudava em muita coisa. E aí quando chegava quinta, sexta e sábado, a gente já fazia mais com banda, então já era mais com show, que aí era um cachê melhor. Mas eu vivi durante muito tempo, assim, uns 4 anos da minha vida, entre conciliar a consultoria, a contabilidade, tributário e financeiro, e também a parte artística, que tinha essa parte da noite. Só que gerir tudo isso dava trabalho, porque eu falei assim, eu era sugado durante o dia, e à noite você ainda cantar, e no outro dia ter que estar de pé lá. Ainda bem que tem jogo do Corinthians às quartas, pra você não trabalhar, né? Exato. Pra descansar um pouquinho na quarta-feira. E aí, Pedro, então quando chegou em determinado período, um grande amigo de Ribeirão ligou para mim, falou assim, amigo, é o seguinte, tem uma moça das Casas Bahia que precisa de um locutor. Eu falei assim, e aí? Locutor? O que eu tenho a ver com isso? A ver com isso, entendeu? Aí, tá, eu falei assim, tá, que ela precisa de um locutor para amanhã. Era uma sexta-feira. Daí eu falei assim, tá, mas eu não sou locutor. Ele falou assim, ué, mas a gente já se comunica, né? A gente tem uma comunicação boa, já fala e tudo. Eu falei assim, não, mas eu nunca fiz isso, eu não vou fazer isso não. Só que assim, eu sou muito coração. E aí quando ele falou assim, vai, cara, a moça vai ser demitida. Aí pronto, eu falei assim, tá bom, que horas? Que horas que eu vou? Resumindo, né, eu aceitei o convite e fiquei 6 anos da minha vida fazendo locução. 6 anos? Foi fazer um sábado, ficou 6 anos. 6 anos da minha vida. E aí nessa eu fiz Casas Bahia, eu fiz Ponto Frio, Magazine Luiza, Carrefour. Você não faz mais? Na verdade eu faço... Ainda faz de vez em quando, não? Não. Se alguém for perder o emprego, você ainda vai lá? Aí eu vou lá dessa força, mas não vou mais pra ajudar do que pra qualquer outra coisa. Me chama, hein, ó, Casas Bahia, se precisarem de locutor aí, ele tiver disponível, meu cachê é metade do preço. E aí, Pedro, então assim, mas foi uma aula, né, uma aula de improviso, uma aula de comunicação, é uma prática muito boa, uma vivência muito boa, mas assim, durante todos esses 6 anos da minha vida, eu não tinha férias, eu não tinha final de semana, porque eu vivia a consultoria e vivia a parte do final de semana, música e locução, né, porque assim, era uma forma de, primeiro, fazer um extra ali, inclusive, eu comprei um apartamento, meu primeiro apartamento eu comprei com dinheiro de locução. Olha só.
Então isso para mim, inclusive esse apartamento... Não é brincadeira, hein? Tô precisando, Casas Bahia, Ponto Frio. Ponto Frio. E aí, Pedro, então isso para mim é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esse apartamento, porque... Claro, que é parte da tua história, é parte né? da minha história. Então, assim, você entra e lembra do que aconteceu. eu olho para aquele apartamento assim, tipo, é algo muito marcante para mim. Sabe, eu acho que nada pode ser uma mansão que seja, que eu tenha uma mansão que seja, mas eu acho que, digo assim, o apartamento ele sempre vai ter esse lado, porque tem uma história envolvida e tem um carinho muito maior. Então, assim, então eu vivi, né, e muito curioso, tá até aqui gravando que a gente tá em Guarulhos, né, porque Guarulhos também faz parte da minha história. Inclusive, em Guarulhos, eu me vestia de Chaves. Existia não sei se ainda existe, mas existia uma rede de colchões chamada Outlet Prime Colchões. E então. Outlet Prime Colchões, ótima oportunidade de patrocínio aqui, hein? Vem com a gente, vamos. Ver se a Kelly conhece o pessoal da Outlet Prime Colchões. Vamos lá, quem sabe tá aí. E aí, Pedro, o mascote deles era o Batman. Nossa! Então, assim, me deram uma roupa de Batman, né? E aí, assim, eu todo pequeno, vestido de Batman. E tinha, inclusive, o Roberto, foi era um dos Batmans também, que era da... Tinha uma turma inteira de Batman, uma gangue de Batman. Tinham todos, na verdade, tinham 2 Batmans. Era o Roberto, que era um parceiraço, gente boa. E era eu. Só que eu era um Batman... uma versão mais... Batman miniatura. Miniatura de Batman, que acho que ele só tinha força de querer vencer, de correr atrás, sabe? Mas assim, a Outlet, ela me deu essa oportunidade. Aí também o Chaves, eu me vestia de Chaves também, inclusive tem até fotos aqui nessa Outlet Prime, né? Inclusive as crianças adoravam, então isso me realizava. Movida. Eu me vesti na Movida de Chaves, inclusive eu tenho os vídeos na Movida lá com o palhaço perna de pau e eu de Chaves, tipo assim, agitando. Então eu me divertia, cara. Eu me divertia, eu acho que eu fazia aquilo de uma forma... os meus finais de semana eram todos assim, sabe? Então eu não me arrependo de ter vivido aquilo, porque eu acho que, apesar de ser trabalho, eu encarava aquilo como uma forma de... até de tirar um pouco de... talvez maquiar ou esconder ou diminuir essa saudade da família. Porque eu tinha que ocupar minha cabeça, claro. Eu tinha que ocupar meu tempo. Então, eu me afogava no trabalho. Porque capricorniano é assim, tipo, se ele tem uma decepção amorosa, ele vai se focar no trabalho. Então, tipo assim, dá um chute na bunda do capricorniano, que você vê que ele vai abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa, na verdade, não, vai abrir logo uma rede. Mas cara, então, tipo assim, os capricornianos sabem como é que é. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma questão de perspectiva de crescimento e todos esses momentos, essas fases que eu vivi, foi que me deram base, inclusive, para chegar até aqui. Para viver toda essa transição, para ter essa segurança, né, esse domínio de comunicação dentro da TV, que não é tão simples você chegar e fazer dessa forma. E aí, como é que é essa ponte para televisão? É o mesmo pessoal? São esses produtores que também entram no meio da televisão? Como é que é esse próximo passo? Foi muito curioso. Então, assim, a TV ela entrou na minha vida em 2019. Né, onde eu fui convidado para participar de um programa na Record News. De lá, eu comecei a ser convidado porque eles sabiam da minha formação, que era especialista financeiro, contábil. E sempre existiam muitas pautas voltadas para discutir, né, nos telejornais, para discutir sobre o assunto, porque os apresentadores, eles são formados para apresentar, para falar, mas não para comentar, explicar isso de uma forma muito técnica. E já no meu caso, não, eu tinha um conhecimento técnico. Já era especialista. Já era especialista, então aproveitaram o que eu tinha de uma boa comunicação, de uma boa oratória. Isso ajudou. E aí eu comecei a ser convidado não só pela Record News, mas também como para diversos telejornais, então Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record, Patrícia Bravanel. Então eu comecei a fazer todas essas pautas que envolviam o mercado, envolvia a parte financeira, tributário, previdenciário. Então eu tinha conhecimento. Então, como sempre houveram essas mudanças, reforma tributária, reforma trabalhista, aconteceu a guerra da Ucrânia, o que é que impactou, por que o combustível aumentou. Então eu sempre trabalhei nessas frentes com pautas voltadas para a questão de mercado, para finanças, e até que um belo dia
o pessoal da Rede TV do Espírito Santo viu uma matéria minha na Record, e aí entraram em contato e falaram assim, você não topa fazer um projeto piloto? Perguntaram se eu trabalhava na Record. Eu falei assim, não, eu trabalho como comentarista de jornal. Daí, eles falaram assim, você não topa fazer um projeto piloto com a gente? Aí eu falei assim, só se for para falar de empreendedorismo, né? E aí nessa a gente iniciou o projeto piloto. A primeira pessoa que eu entrevistei mulher na minha vida, que agora é uma grande amiga e é embaixadora do programa, Dona Luísa Trajano, dentro de Paraisópolis. Começou já Começou pesado. estourando. E homem, Luciano Huck. Pô, E assim, inclusive... que currículo, hein? assim, pra mim foi... Cara, eu acho que foi Deus que me deu logo esses dois presentes, porque eu acho que são duas pessoas que têm uma história muito bacana, defendem causas muito interessantes que eu acredito também. E para mim foi maravilhoso isso, né? Então hoje, assim, eu conheço o pessoal da equipe do Luciano, o pessoal do Domingão, inclusive pessoas que são... A gente troca muitas figurinhas também, porque desse meio da TV a gente acaba tendo muito relacionamento, que não existe essa concorrência, sabe, do pessoal. Acho que, até porque a gente não sabe dia de amanhã, a gente tem muito mais amizade do que qualquer outra coisa, assim como diretores já passaram pelo meu programa também, de outras emissoras, e então a gente tem uma relação muito boa. Aí acabou que quando foram 4 meses de projeto piloto na Rede TV do Espírito Santo, aí a Rede TV chamou para um projeto nacional. Aí a gente veio para o projeto nacional, onde a gente criou ali o empreendedorismo na rede, a gente criou uma Copa, onde a gente trouxe 20 empreendedores, sendo 4 de cada região do país. Eu acho que assim, a forma de valorização e entendimento do quanto era necessário oportunizar essas pessoas, a gente fez de uma forma muito carinhosa, porque era para mostrar que não é só São Paulo que tem pessoas capazes de fazer. Eu acho que a ideia principal era a gente trazer essas pessoas que integrar também essa troca de experiência, e foi muito bom porque gerou oportunidade, gerou negócio, e acima de tudo a gente fazer um programa de empreendedorismo dentro da TV brasileira, TV aberta, é desafiador, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque tem pessoas de idade, tem pessoas que não têm uma formação, que não entendem. Por exemplo, diferente de outros programas que trabalham com uma linguagem mais técnica, aí fica um pouco mais complexo. Então, hoje a gente vai por uma linha muito mais educativa do Mais que acessível, mais né? acessível, porque você falar de empreender, nem todo mundo tem a paciência, nem todo mundo tem quer sentar ali, de fato, estar na frente da TV. E quando você usa o entretenimento com o conhecimento de uma forma leve, você deixa que nem a gente está conversando aqui de uma forma muito natural, muito leve, agradável, não tem como as pessoas não quererem sentar e assistir. Então, acho que o desafio está aí. E que fazer um programa de empreendedorismo dentro da TV brasileira é desafiador por conta de pegar esse assunto e deixar ele de uma forma muito leve, né? Só que a gente pegava esses assuntos, então, envolvendo startup, envolvendo esse mundo de pitch, né? Para que as pessoas entendessem. Então, o que é um pitch, né? Como que eu posso mostrar para uma pessoa que não tem formação nenhuma, como a gente pegou outro dia em um evento em Serra Negra, nós pegamos uma índia, né? Preparamos ali, demos algumas orientações, ela conseguiu fazer um pitch. Então, isso que eu acho que aí entra a questão da educação. Você trabalhar o poder que a educação tem. Então, quando você usa uma linguagem muito mais educativa, é muito mais fácil de você prender as pessoas. E quando você usa o entretenimento, a técnica do entretenimento, quando eu falo de você usar um painel, de você usar uma roleta, de você usar esse lado criativo, que inclusive escolas ensinam através também da gamificação, eu acho que é algo que funciona bem e dá super certo. Legal. E o programa, daí 4 meses o piloto, depois saiu nacional. Ficamos um ano na Rede TV. Quando foi ano passado, a gente migrou para a Band. Esse ano a gente segue aí na Band, se preparando para a temporada nova, né? Que vai vir a partir de agosto. Então, com um projeto novo, ano passado também eu tive essa honra de receber o prêmio de melhor comunicador do empreendedorismo do Brasil em Brasília, que para mim foi uma honra, né? E isso a gente deve a todas as pessoas que acreditam, né? Que sempre nos incentivaram, que estiveram sempre conosco, inclusive vocês. Acho que são passos que a gente vem conquistando, né? De uma forma com muito trabalho, porque eu sempre falo que o resultado, quando você trabalha, o resultado ele vem, né? Então hoje a gente foca em trabalhar.
E ano passado a gente conseguiu, no final do ano passado, a gente conseguiu aprovar um projeto que se chama Aqui Eu Empreendo. É uma mostra nacional que vai rodar o Brasil, oportunizando empreendedores de todas as áreas, né? Desde o cultural, não cultural, para quem é da inovação e tecnologia. Eu acho que não tem nada comparado ao que a gente está querendo promover dentro desse movimento, porque, em primeiro lugar, é impactar a vida de pessoas, porque hoje nem todo mundo tem acesso, né? São regiões do país que não têm condições de estar num evento em São Paulo. Às vezes os empreendedores não têm condições de pagar R$ 100 numa inscrição para estar num evento de empreendedorismo. E o nosso evento não, vai ser totalmente gratuito. Na verdade, a gente quer fazer um pouco de social, cobrando 1 quilo de alimento para poder converter isso para social, porque eu acho que quando você une também uma ação social para combater a fome, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa também trabalhar, é o que a gente acredita, o objetivo da ONU, na Agenda 2030, a gente está muito alinhado a esse discurso, e, acima de tudo, fomentar cada vez mais o empreendedorismo. Então, esse projeto ele vai contemplar todas as regiões do país, será uma capital por região. Então, a gente está nessa construção de trabalhar todas essas frentes, que logo, logo a gente vai estar aí divulgando, abrindo as inscrições, mas que é um movimento que vai tomar força e vai ajudar muita gente, porque além de impactar pessoas com a educação, com o incentivo ao empreendedorismo, será gerado uma movimentação econômica muito grande em cada região. Claro. E também geração de emprego, porque muitas pessoas a gente vai contratar no âmbito local. E o empreendedorismo é o que gera riqueza, né? E gera emprego, gera tudo isso. E aí, então, esse programa é um programa que tem lei do incentivo? Exatamente. Você já desenrolou tudo isso? A gente tem um projeto, a gente já conseguiu aprovar a lei de incentivo. Então, por exemplo, as empresas que estão do lucro real querem participar, elas podem destinar até 4% do IR dela. E seria a destinação. O que ela pagaria para o governo, ela destina para o projeto e ela tem toda a parte de ativação, engajamento. Hoje a gente procura ir por uma linha muito mais desenhando estratégica, porque eu acredito, como empresário, como investidor, entender quais são as metas e os objetivos de cada empresário, cada parceiro, para que a gente consiga ter o máximo de resultado possível, porque às vezes quando a gente faz uma entrega padrão, acaba sendo replicado e às vezes não consegue entender e ter esse resultado, porque eu falo assim, você tem as suas metas de resultados que você precisa, mas eu conhecendo detalhadamente o que você precisa e você conhecendo as oportunidades que existem dentro do projeto, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais assertiva, fazendo em 4 mãos. Perfeito. E aí tem uma oportunidade para o pessoal do Segru, né? Que a gente vai abrir isso daí, obviamente, para todas as empresas que são do Conselho Empresarial, trazer mais gente para a gente trabalhar um projeto único, né? A ideia, Pedro, é a gente unir forças, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem grandes parceiros como vocês que estão conosco aí, né? Cada vez mais fortalecendo essa parceria, porque a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de pessoas que acreditem, pessoas que queiram se sentir pertencente desse movimento, porque é um movimento que a sociedade ganha com isso. Não é algo que só nós, não, pelo contrário, eu sempre encaro isso como missão de vida. Enquanto Deus me der saúde, a gente vai lutar aí para mostrar o que é possível, sim, que o empreendedorismo ele tem essa força de mudar uma sociedade, de mudar uma vida, de mudar famílias, né? E que as pessoas elas precisam acreditar na capacidade delas, porque não é sobre pessoas, não é sobre lugares. A capacidade qualquer um tem. Perfeito. Legal, a gente pensa muito também aqui como instituição de ensino, como potencializar o ser humano, né? A gente quer extrair o máximo de cada pessoa. Essa competição, eu contra eu mesmo, como é que eu posso ser melhor? Como é que você como aluno pode ser melhor do que você era ontem, né? Acho que isso é muito bacana. É uma visão empreendedora do ser, você falou isso lá no começo, né? Como a tua família colocou isso para você, empreender dentro da família e da vida de cada um. Acho que isso, é por isso que educação e empreendedorismo, para mim, caminham tão juntos, né? Ninguém pode estudar por você, ninguém pode empreender por você, ninguém pode resolver para você os seus problemas, né? A gente precisa aí resolver isso nós mesmos. Então, é muito legal essa correlação, ela já era forte na minha vida antes de eu entrar tão forte na área da educação, mas ela tá muito clara e acho que a gente fazendo isso junto como projeto também é parte de um dever e um propósito de vida aqui meu, da instituição. Acho que vamos fazer uma coisa muito bacana juntos aí. E temos outra novidade também, né, Pedro? Já pode falar? Tá vindo aí. Você que manda. Ó, a gente tá aí numa parceria junto, né? Vem uma websérie
de empreendedorismo de carreira que eu falo que precisa ser trabalhado isso dentro, porque o empreendedorismo não é só para quem tem um negócio. O empreendedorismo de carreira ele existe e ele transforma tanto para quem tem um negócio. E as pessoas precisam entender o quanto que é importante empreender dentro da carreira. E como que eu vou empreender? Então a gente em parceria, né, com o ENIAC já estamos construídos, já estamos trabalhando dentro dessa frente. Eu acho que é algo que precisa ser startado para ontem, né? E vem coisa boa aí, é o começo de uma parceria muito grande, sólida e vamos nessa. Com certeza, vamos fazer muita coisa e muita coisa com vocês, alunos aí, nossa comunidade ENIAC, a gente conta com todos vocês para alavancar isso aqui, alumni, todo mundo que já passou por aqui também, que eu sei que tem muito empreendedor que já teve aqui dentro do ENIAC, no colégio, na faculdade, a gente vai fazer muita coisa legal junto, eu tenho certeza, e dia 24 de maio fica o convite, então, para o Segru, que vai acontecer aqui no ENIAC, a gente sempre se reúne a cada 45 dias, na hora do almoço, uma sexta-feira. Vamos falar sobre FINEP, sobre leis do incentivo e sobre esse projeto de empreendedorismo e como você pode participar ativamente, ajudar a gente a tirar isso do papel, desenrolar. Exatamente, e vai ser um bate-papo muito legal, Pedro, até porque a gente vai falar de empreendedorismo com propósito. Perfeito. Eu acho que quando hoje não basta você ter um excelente produto, prestar um serviço, se você não tem propósito, se você não tem uma causa, você vai ser só apenas mais um no mercado. Que legal. É isso aí. Gente, obrigado quem esteve conosco nesse primeiro capítulo que eu participei como host aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Enzo por ter disponibilizado o tempo, fazer essa entrevista conosco. E Enzo, algumas últimas colocações, onde o pessoal pode ir para saber mais sobre você e sobre o seu trabalho? Pedro, o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, né? Enzo Ribeiro, né? Que tá aí, pode colocar lá que localiza fácil. TikTok, Instagram, TikTok, tá tudo lá, tudo nas mídias digitais. Boa. E te agradecer mais uma vez, primeiro por ser esse cara, além de tudo, né, carismático, uma energia boa, porque é muito legal quando a gente tem pessoas de energia, né, e energia, quando se conecta a energias boas, não tem como não sair uma coisa boa também. E te agradecer por fazer esse trabalho impecável, né, à frente da ENIAC também. Eu acho que são tantos projetos que a gente tem aí e que a gente acredita, porque não é, como eu falei, o resultado, ele vem quando você trabalha. E você que teve uma experiência grande aí fora, né, você é um exemplo de empreendedorismo de carreira. Entende? Então eu vejo isso como um case, você é um case de sucesso. Eu acho que isso é muito legal, até por uma forma de inspirar outras pessoas. Por isso que eu acredito tanto da gente trabalhar como que as pessoas podem empreender dentro da carreira delas. Então existe um caminho e é possível sim mudar de vida. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aí nessa parceria e vamos nessa. Obrigado, tamo junto, vamos lá.